Joia. Então, retomando aqui, tem ali, a Pietra está dizendo que alguns professores já tiveram contato com tecnologia de AD, esses provavelmente vão conseguir se adaptar mais rapidamente. Olha, minha esposa veio me trazer um copo d'água aqui, para não levar bronca. Vocês lembram que no outro dia eu dei uma bronca nela durante a aula, né? Então agora ela está me agradando aqui, ó. Aquilo lá foi um papelão, mas tudo bem. Às vezes acontece, né, nas melhores famílias. Então, vamos lá. Alguns professores né, que já tiveram contato com EAD e outros que não tiveram contato com EAD. Fora isso, né, estão dizendo que vai ser muito fofa, cara. E ela está me dizendo que ela devia ter me dado uma na orelha. Vocês vejam só, ela parece fofa, mas ela é brava. Mas vamos lá. Ela me tira do sério aqui, que não vai ter que levar outra bronca depois, né? O duro que eu não vou conseguir dar essa bronca e depois ganhar um copinho d'água no meio da aula e eu tô num canto aqui que está pegando um sol de final de tarde aqui que realmente está quente. Então, voltando lá, a diferença entre os professores são aqueles que já tiveram contato com o EAD e não tiveram, e acho que essa é uma diferença importante. E depois, uma outra coisa que vocês mesmos relataram naquele formulário que eu passei para vocês, com diferenças das disciplinas. Né? Tem disciplinas que vão funcionar, não sei se mais facilmente ou mais rapidamente dentro de um formato EAD do que outros, né? Eu lembro que um pouco antes da gente fazer essa paralisação, eu estava discutindo lá com outro professor do departamento de informática e ele me dizia assim, o professor de cálculo jamais vai conseguir dar uma aula online. Daí eu falei assim, mas você sabe que a Khan Academy começou com aulas de matemática, tudo bem que não de cálculo, mas começou com aulas de matemática lá do Khan, ensinando o sobrinho dele, um filho de um amigo, não lembro como é que era a história lá, né? Ensinando matemática. Como que ele fazia? Obviamente não vai ser a mesma estratégia que eu estou adotando, de colocar aqui um vídeo e uma tela na frente dele. Ele tinha que usar ou uma mesa digitalizadora, ou se você não tem a mesa digitalizadora, você escreve em cima de uma folha de papel mesmo e põe uma câmera em cima, enfim, tem que fazer a adaptação. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem um pouco de duas coisas aí, né? Tem o professor que, quando você tem a disciplina, que é mais fácil de você converter rapidamente para um formato como esse, e tem o professor que está mais, digamos assim, tecnicamente preparado. Tá? Aí seria melhor ainda se eu devia ter feito isso aqui dentro de um Google Drive, né? Próxima vez também vamos ter que fazer uma coisa assim, a gente põe dentro do Google Drive, num Google Docs, e daí eu digo, alguém escreva ali para mim, né? Se é para ser um trabalho coletivo, né? Aí a gente faz dessa forma. Não precisa, mas eu vou incluir aqui, então, professor com conhecimento prévio de EAD, né? E vai lá o professor sem conhecimento de EAD. E aí teríamos, de novo, talvez a gente tivesse que separar ainda, professor com conhecimento prévio de EAD de um determinado tipo de disciplina. Ou talvez fazer o contrário. Primeiro começar lá. Professores de disciplinas, vocês dividiram tão bem lá que eu tinha que até mostrar para vocês depois. Vocês fizeram um negócio bem bacana lá. Teve gente que falou assim, tem disciplinas que são... Eu não sei se eu concordo muito com os termos, disciplina teórica e disciplina prática. Eu acho que todas as disciplinas, em algum grau, são teóricas e todas as disciplinas, em algum grau, são práticas, porque mesmo que ela seja... Eu entendo assim que está falando que é mais disciplina mais teórica, é uma disciplina que é mais de discussão como essa, mas eu diria, não tem disciplina mais prática do que essa, se nós estamos tentando aprender aqui a fazer uma tabela que nos ajuda a gerenciar, a planejar melhor uma mudança organizacional, né? Então, os termos não ficaram tão claros, mas basicamente e vários alunos tiveram ideias parecidas, que alguns diziam assim, olha, tem professor que trabalha com alguma coisa que é difícil dele falar, ele vai ter que escrever, então ele vai precisar de uma tecnologia um pouco diferente, tá? Mas, de novo, eu estou dialogando mais comigo mesmo aqui do que com vocês aí, apesar de eu estar vendo às vezes algumas coisas que vocês escrevem ali, né? Eu estou quase agora, durante a aula, vejam, durante esse processo de construir essa tabela, eu estou quase que chegando mais à conclusão que a questão é mesmo qual foi o nível de envolvimento prévio com o EAD. Porque eu imagino que mesmo a disciplina de cálculo, se o professor tiver uma câmera que não seja, se eu for usar a câmera do meu próprio notebook, como essa aqui,
a mobilidade que eu tenho dela é só jogar para cima ou para baixo aqui, né? E se eu quiser escrever uma coisa numa folha de papel, depois vou ter que colocar essa folha de papel na minha frente. Mas se eu tiver uma câmerazinha conectada pelo USB, eu posso, de repente, fazer uma adaptaçãozinha e colocar a câmera aqui em cima, daí eu estou escrevendo aqui embaixo e aparece tudo direto. Né? Então, de novo, não vejo assim, no primeiro momento que não vejo como sendo muito diferente a forma do professor explicar cálculo no quadro negro e explicar cálculo escrevendo numa folha de papel e visualizando em cima. Então, talvez aqui dê para a gente falar mais em professores com conhecimento prévio de AD e sem conhecimento prévio, pensando que esse conhecimento não é só, vamos dizer, ele saber usar, mas é até, quando a gente fala em conhecimento, se ele tem um conhecimento prévio, significa que ele já usou um pouco, então ele já tem algum equipamento para isso. Né? Isso aí pode fazer alguma diferença também. Né? Não, pode ficar tarde. Ó, nós temos alunos novos na turma aí, ó. Vamos lá. Obrigada pelo penteado, adorei. Então, vamos lá. Vamos considerar que são esses aqui. A gente tem também o coordenador, como vocês já falaram lá, técnicos administrativos e outros, mas esses talvez a gente pudesse envolver num momento posterior, né? Porque, afinal de contas, se a gente conseguir fazer com que alunos e professores tenham uma boa experiência, o resto, dentro de uma universidade, tem que acontecer, né? Podemos ter alguma dificuldade, mas eu acho que concordam comigo que talvez isso aqui sejam realmente os stakeholders principais. E é claro, aqui nós podíamos estar considerando também os professores sem acesso à internet. Podíamos e talvez devêssemos. Né? Aliás, para tudo isso aqui, inclusive para a gente poder estabelecer de fato quem são os stakeholders, nós aqui estamos assumindo um monte de coisas. Por exemplo, nós estamos assumindo que a gente tem alunos sem acesso à internet. Tá? E acho que temos mesmo. Tá? Quantos são? Vocês conseguem lembrar na turma de vocês, lá naqueles 30 e poucos que estavam lá na aula presencial, quantos deles não tinham um smartphone? Alguém lembra de alguém na turma que não tem um smartphone? E é provável que tenha alguém, hein? Porque eu vou dizer para vocês, até o final de até metade de 2018, eu não tinha um smartphone. Né? Eu estava muito feliz com o meu Nokiazinho 2005, que tinha me servido muito bem até ali e continuaria me servindo se não fosse essa amada esposa que me trouxe um copo d'água agora aqui, mas que me disse que se a gente ia morar nos Estados Unidos por um ano, ela precisava ter uma forma de falar comigo a hora que precisasse e ela sabia que o meu Nokia não ia dar conta do recado. Né? Então ela me comprou um smartphone e eu tive que ficar, né, quietinho. De novo aquela história, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Eu falei, se essa é a única imposição, eu aceito o smartphone. Né? Temos algum colega que não tenha smartphone? De repente vocês podem dizer assim, olha, não, talvez todos tenham um smartphone, mas tem muitos que não têm dados, que usam dados só a partir de um lugar onde eles têm acesso a uma rede, né? E essa rede normalmente é ou dentro da universidade ou era, talvez, em locais públicos aos quais as pessoas não têm mais acesso. Isso seria um problema? Sim, esse é um problema sério, né? Significa que essas pessoas estariam desconectadas. De novo, só poderíamos avançar mais, aumentar o detalhe disso aqui, se a gente tivesse acesso a essas informações. E notem que essa foi, a Ana está dizendo ali, que na pesquisa que fizeram com vocês, eles chegaram à conclusão que tinha 5% dos alunos que não tinham acesso à internet. Então, eu já vou incluir essa informação aqui, né? Alunos sem internet, vou lembrar aqui, vou colocar que são 5%, né? Porque isso pode ser muito importante na hora de pensar como que a gente vai agir, né? E, de novo, entendam que a minha forma de pensar é diferente, talvez, de alguns de vocês, né? Mas eu penso sempre da seguinte forma, se nós tivermos 5% que não têm acesso à internet, isso significa que eles vão ser prejudicados? Eu prefiro pensar de uma forma diferente. Se eu pensar só nesses 5% para tomar qualquer decisão,
eu vou ter 95%, eu não vou chamar de prejudicados, né? Não beneficiados. Então, eu prefiro, neste momento, é minha forma de pensar, tá? E eu acho que ela vamos dizer, está sujeita a críticas. Mas eu prefiro imaginar que, nesse momento, eu ajudo esses 95%, eu beneficio esses 95%, até para que, no momento em que eu puder, eu consiga me concentrar naqueles 5%, né, e fazer com que eles voltem a ter a mesma possibilidade dos demais, né? Essa foi uma das características que, olha, tem poucas coisas nos Estados Unidos que eu acho que eles fazem melhor do que a gente, tá? Tendo morado lá já 2 vezes, eu já morei em tudo que é canto do mundo, tá, gente? Então, e sempre volto para o Brasil achando que, apesar de todos os nossos problemas, nós temos também muitos motivos para nos orgulhar do que nós temos aqui, né? E uma das coisas que o americano médio, principalmente, quer dizer, o americano, eu morei na Califórnia agora, quer dizer, no Vale do Silício, alguma coisa que se pensa ali o mundo sempre gera benefícios. Tem gente que aproveita os benefícios, tem gente que não aproveita. Todos os que têm acesso a um benefício deveriam aproveitar esse benefício e depois fazer com que esse benefício estivesse disponível para outros, tá? Então, o motivo de eu acreditar que eu tenho que valorizar esses 95% que podem trabalhar agora, é porque eu acredito que esses 95%, inclusive, podem me ajudar depois a resgatar aqueles outros 5% que estão ficando para trás, porque, convenhamos, a princípio já estavam para trás, inclusive em função de não ter acesso à internet, né? Então, eu acho que eu já comentei com vocês uma coisa que me marcou muito na minha infância, meu pai foi diretor do colégio estadual, e ele, durante o período que ele era diretor, uma secretária de educação do estado do Paraná ameaçou, ela queria enterrar a piscina do colégio, porque ela considerava que aquilo era um privilégio, né? E um privilégio que só alguns alunos daquela instituição pública, era um colégio público, vocês conhecem o Colégio Estadual do Paraná, aquele colégio ali do lado do passeio público, né? Continua sendo o maior colégio do estado no Paraná, né? E ela considerava que era um privilégio aqueles alunos terem acesso a uma piscina quando outros não tinham, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado nessa nossa visão de que a gente, de fato, deve dar oportunidades para todos e deve se esforçar para que, de fato, ninguém fique para trás, mas tem casos em que não faz sentido, né? Pelo menos na minha... Eu aprendi com esse caso especificamente, né? Os alunos e professores daquela instituição, na época, foram lá e deram um abraço na piscina, saiu nos jornais e tudo, né? E conseguiram fazer com que a secretária de Educação mudasse de ideia, né? Porque perceberam quanto aquilo ali valia para aqueles, inclusive alunos e professores, dizendo: vem cá, alunos de outras instituições que quiserem ir usufruir da piscina do colégio estadual nos fins de semana, nós vamos colocar alunos monitores aqui, os alunos do colégio que aprenderam a nadar porque tinha essa piscina, vão ajudar como monitores, vão ajudar os alunos de outras instituições, né? Então, e aqui o Matheus aqui faz uma outra consideração que é importante, que talvez sejam mais do que 5% dos alunos que não têm acesso à internet, porque, obviamente, como a pesquisa foi feita usando a internet, né, quem não tem acesso à internet provavelmente ficou de fora, né? Embora, de novo, concordo com isso aí, acho que... Agora, também acho que a gente... Né, o meu argumento aqui seria, eu acho que isso aqui, que esses alunos, a gente tem que levar vamos dizer, os interesses deles em consideração, né? Não tenha dúvida com relação a isso, temos que até pensar mais neles do que nos outros, mas se não há nada que eu possa fazer nesse momento para ajudá-los, mas algo que eu posso fazer para ajudar outros, eu ajudo os outros antes, e dessa forma, inclusive, consigo ficar mais em condições de ajudá-los no momento seguinte. Então, eu só acho assim que a gente, por muito tempo, a gente tem, no Brasil, a gente tem uma ideia que leva à mediocridade, né? A minha visão, de novo, pode ser que alguns concordem, outros não, mas eu acho que esse negócio de nivelar, a gente nivela por baixo, né? A gente está sempre dizendo assim, se tem alguém que não pode, então os outros também não devem fazer, tá? Privilégio é algo, e de novo para voltar lá na ideia do Vale do Silício, né? Se for notar, isso é mantra no Vale do Silício. Privilégio é algo que tem que ser exercido. Se você tem o privilégio de estudar numa universidade como a UTFPR, estude, seja o melhor que você puder, para ajudar outros depois a sair de uma condição
na qual eles não estão tendo acesso ao mesmo privilégio. Vocês são privilegiados de qualquer forma, porque tem muita gente que não está ali dentro, né? Então, use esse privilégio de uma forma sábia, use esse privilégio de um modo que você realmente consiga se diferenciar e não que você saia dali igualzinho ao outro que não foi, porque se ele não podia ter aquele privilégio, você também não pode, né? Então vamos, mas enfim, eu percebo que aqui nós então temos aqui já estabelecemos alguns stakeholders. Acho que nós poderíamos e deveríamos aumentar essa lista e talvez ir calibrando essa lista, melhorando essa lista, tá? Pode ser que essas categorias não sejam as ideais ainda, e talvez à medida que a gente for avançando aqui, a gente perceba que ela ainda precisa ser subdividida, né? Notem que inclusive, eu categorizei a princípio aqui como alunos que têm um acesso à internet, que, por exemplo, permitem esse tipo de contato que vocês estão tendo comigo agora. Para mim, esses seriam alunos que têm um bom acesso à internet, mesmo que vocês possam dizer que tem horas que cai, que não funciona, tem um dia que você não consegue assistir, vai ter que assistir depois a gravação, né? Alunos com razoável acesso, sinceramente não sei o que é isso aqui, mas basicamente seria alguém que talvez tivesse que disputar, e estando num espaço confinado, enfim, tem que disputar o mesmo equipamento com um irmão que tem que fazer a tarefa do colégio, o que quer que seja. Basicamente, estou tentando dizer aqui que tem gente com diferentes níveis ou facilidade de acompanhar, né? E professores, nós fizemos essa separação aqui entre o professor com conhecimento, com utilização prévia, talvez até mais do que com conhecimento, com utilização prévia de AD e aquele que não fez. E aí nós começamos a ver qual é a mudança necessária para cada um deles, né? No caso do aluno que tem um bom acesso à internet, você vai dizer, bom, simplesmente o que ele precisa fazer ele pronto vai ter que mexer na rotina dele. Alguns de vocês falaram isso lá na pesquisa, né? Olha, eu tenho um problema aqui que eu não estou acostumado a estudar desse jeito. Eu preciso, né? Eu preciso, enfim, eu estou acostumado a num determinado horário ir para a faculdade, aquele lá é meu horário de ter aula, e depois eu volto para casa, enfim, eu vou ter que fazer ajustes na mudança necessária, que talvez seja uma mudança de rotina, né? Vou pôr um ponto de interrogação, porque eu não sei se é só isso, né? O João está ali dizendo que a Claro liberou o sinal da sua rede Wi-Fi pública para quem não é cliente, né? Tem uma série de esforços, de novo, isso aqui é uma forma de tentar estender o benefício, percebam? O meu ponto de vista lá só é que nós, às vezes eu acho que nós, como universidade pública, nós somos muito, sabe, a gente está sempre pensando naquele caso do nosso aluno mais desesperado, daquele que não tem, quer dizer, que às vezes até questiona, estaria em condições de estar sequer estudando, porque às vezes está de barriga vazia, a gente não consegue estudar, né? Então, a questão eu acho que a gente tem que, se for o caso, se a gente não consegue, se o privilégio não vai poder ser usufruído por todos ao mesmo tempo, pelo menos vamos fazer com que alguém consiga usufruir dele e vão conscientizar essas pessoas que elas devem depois continuar, né, fazendo com que outros tenham acesso aos benefícios a que elas tiveram, né? Vocês acham que para o aluno com bom acesso à internet, no caso de vocês, o que mais que falta? Qual é a mudança que precisa? O que mais que precisa em termos de mudança? Gente, se alguém pegar o microfone, sempre é mais rápido. Infraestrutura. Matheus, elabora mais aí sobre o que você está falando de infraestrutura. Eu, a propósito, estava tentando mexer na minha infraestrutura, que eu disse para vocês que ia conseguir melhorar a minha internet. No fim das contas, vieram duas empresas aqui, uma delas tem internet, tem fibra ótica até 200 metros antes da minha casa, a outra tem até 200 metros vindo na direção contrária. Nenhuma delas chega até a minha casa. Em outras palavras, eu continuo aqui tendo que ou roubar a internet da vizinha ou fazer a conexão pelo celular. Mas notem que a Vivo está dando conta do recado. Eu acho que, professor, também é necessário também vale a pena que ela é eficiente e eficaz,
porque se não existe essa percepção de que é uma coisa que vale a pena, né, você não vai nem se comprometer a assistir às aulas. Então você tem aqui mudança de percepção sobre eficácia. Muito legal você ter falado isso. Foi a Fernanda que falou, né, Fernanda? Muito legal essa observação aqui de mudança de percepção, pelo seguinte, de fato, aquelas coisas que a pessoa já acredita, se ela acredita que não vai funcionar, ela já tem uma predisposição a contribuir para que não funcione, né? Então, se eu vou precisar dessa mudança dela, note que essa mudança aqui de percepção já vai apontar para a necessidade aqui de ações recomendadas. Lembra que essas ações recomendadas são para a equipe que está propondo a mudança. Então, o que eu posso fazer para que esse aluno, com bom acesso à internet, mude a sua percepção sobre a eficácia do EAD? Proporcionar acesso a uma boa experiência desde o primeiro momento. Isso é uma coisa que eu acho que nós não fizemos, de novo, não era fácil, tá? Mas nós não fizemos durante aquelas 2 semanas que nós tivemos aí a oportunidade de exercitar o uso dessas ferramentas de EAD. Nós não causamos nos alunos uma boa percepção de que isso aqui podia ser viável, talvez na maior parte das disciplinas. E convenhamos, eu acho que em muitas delas, talvez vocês pudessem até dar sugestões, agora de poder criar aqui, e podemos dar aqui sugestões para professores sem conhecimento prévio, agora poderia dar sugestões para eles aqui, ações recomendadas, que talvez ajudassem eles, inclusive, a tornar essa experiência um pouco mais agradável ou menos desagradável, tá? Mas isso aqui pode ser uma estratégia importante, né? Se eu vou ter que fazer uma migração, de novo, muito difícil fazer isso num ambiente como o nosso aqui. Nós fomos todos pegos de surpresa, tá? 2 dias antes da suspensão do calendário, a gente não imaginava que isso... Aliás, eu dei uma aula na sexta-feira à noite, tá? E eu dizia para os alunos, era um curso de especialização, eu dizia para os alunos, eu tenho uma sensibilidade que nós não vamos ter aula presencial já na segunda-feira. Mas eu não tinha nenhuma informação a respeito disso vamos dizer, de ninguém na estrutura da própria universidade. Eu só estava vendo mais ou menos o que estava começando a acontecer na Itália, na Espanha, e imaginando que ao longo do fim de semana aquilo ali já ia, né? Mas eu fiz uma pergunta para os alunos, né? Em quanto tempo vocês acham que fecha o nosso campus? E na média, a estimativa eram mais ou menos uns 35 alunos na sala, na média deu 2 semanas. Eles achavam que ia demorar 2 semanas, mas que ia ser fechado lá na frente, né? Então, de qualquer forma, se note, nós fomos todos pegos muito de surpresa, o que fez que talvez essa experiência inicial tenha funcionado melhor com alguns professores que já tinham algum conhecimento prévio de EAD, e tornou talvez horroroso esse primeiro contato com professores que não tinham conhecimento prévio, o que fez com que os alunos tivessem uma percepção da eficácia do EAD muito ruim, né? Que acabou se refletindo, talvez, na pesquisa que foi utilizada pelos nossos decisores para tomar uma decisão de encaminhamento, né? Então, note, aqui poderia vamos supor que eu tivesse mais tempo, né? Ou vamos supor que, inclusive, que agora, durante esse período, nós temos aí, aparentemente, agora 1 mês, uma nova decisão só vai ser tomada lá no comecinho de maio, né? Mas existe espaço aqui nesse mês, inclusive, para que a gente faça algum movimento nesse sentido. Eu acredito nisso e estou disposto, inclusive, a me mexer um pouco mais aqui, a convencer outros professores a tentar trabalhar com esse tipo de metodologia. E acho que a gente pode fazer com que alguns professores sem conhecimento prévio de AD consigam ter uma experiência melhor e, eventualmente, poderíamos, daqui a 1 mês, ter uma situação em que a gente consiga, em algum grau, reverter isso. Não sei, né? Mas, de qualquer forma, talvez essa nossa planilha aqui fosse uma planilha que devesse ter sido feita pelos nossos estrategistas, né?
em outras palavras, por aqueles que decidiram a suspensão há 2 semanas atrás. Montar uma planilha assim e ver, e de repente eles podiam rapidamente mapear. Como mapearam com vocês? Eles perguntaram para vocês o que estava funcionando e o que não estava funcionando, certo? Eles poderiam ali, a partir dali, ver, opa, tem tais disciplinas lá que estão funcionando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada rápida para o que está acontecendo lá, vamos usar esses casos, depende de exemplo, para outros professores e ver de que forma outros professores podiam se adaptar para tentar copiar isso aí. E aí tentamos por mais 2 semanas. Percebe? Tudo isso nós estamos fazendo aqui dentro do nosso planejamento de uma mudança para ver se vale a pena. E pode ser que lá no fim a gente chegue assim, não, melhor joga os bets mesmo, né? Mas percebe que pelo que a Fernanda sugeriu aqui como ela diz assim, ó, aparentemente era algo que estava na cabeça dela, né? E provavelmente estava na cabeça de outros de vocês, de repente vocês tinham uma percepção de que EAD não era tão eficiente e algo precisaria ser feito. Então, se você quer que esse aluno se engaje, né? Poderia ser isso aqui. Qual seria um benefício percebido por esse aluno com bom acesso à internet no uso de EAD? Um benefício bem claro seria ele simplesmente... Conveniência. Oi? Conveniência, né, também. Não só a conveniência de ter aula a partir de casa, porque nós não estamos tentando trocar a hora que puder a gente volta para dentro de sala, né? Mas conveniência nesse momento, a conveniência de poder continuar tendo aulas, né? E eu diria assim, tem a conveniência, mas além disso, o benefício é justamente poder continuar tendo aula, né? E o prejuízo que poderia ser percebido talvez com as dificuldades em disciplinas menos aptas ou professores menos eu vou colocar aptos também, entendam apto no momento, tá? Menos aptos para o EAD. Eu acho que, de novo, tem disciplinas que são mais difíceis, e teria que ver isso aí, né? E, além disso, mas também tem muito que as pessoas precisariam ser preparadas para isso. Notem que, então, aqui, o professor, dificuldades, aqui de novo, então tem mais uma coisa que eu posso fazer aqui. Com relação a esse mesmo aluno aqui, eu posso proporcionar uma boa experiência e, ao mesmo tempo, eu posso treinar professores para que proporcionem melhores experiências. Notem que eu vou colocando. Notem, treinar professores ainda é uma ação relacionada ao aluno com bom acesso à internet, né? É claro que algumas dessas coisas vão valer também para alunos com razoável acesso, mas a hora que eu venho aqui com o aluno com razoável acesso, talvez o que eu tenha que dizer é o seguinte: se ele não vai conseguir assistir vídeo, se ele não vai conseguir participar de uma aula como essa nossa, ele ainda assim consegue ter acesso ao Moodle? Porque se eu perceber que ele consegue ter acesso ao Moodle e tem dificuldade de ter acesso aqui, eu não sei se, tecnicamente, eu não sei se é tão mais complicado, mas, enfim, eu posso, daí ter como ação recomendada, pedir para que os professores coloquem o material disponível no Moodle também, né? Eu estou aqui olhando porque achei que alguém tinha mandado alguma mensagem por aqui. Deixa eu ver. Eu estou de novo, deixa eu pôr o nosso chat. Tá. Então, a Carol também tinha falado em otimização de tempo, né? Vocês vejam, notem que tem vantagens de longo prazo, que eu vejo é o seguinte: as universidades, por exemplo, hoje, elas têm uma possibilidade de ter até 20% das suas aulas, de todas as disciplinas, em formato EAD. Nós, na UTFPR, não usamos isso. Universidades particulares, às vezes, usam por um motivo diferente até, né? Você poder ter 20% de aulas à distância significa que, enquanto esses alunos estão tendo aula à distância, outros podem estar ocupando aquelas salas. Então, de certa forma, 20% a menos 20% das aulas sendo à distância significa que as universidades podem ter 20% a mais de alunos usando a mesma infraestrutura física. Então, eles estão muito pensando em otimizar os seus recursos, o que não é uma visão errada, tá? Normalmente a gente tem uma visão aqui, estando numa universidade pública, de que a universidade particular só quer ganhar dinheiro, né?
Eu acho que alguns casos tem um pouco disso, mas também que não precisa queimar dinheiro, né? Se ela pode fazer uma educação com a mesma qualidade para mais gente usando o mesmo espaço, significa que ela consegue fazer mais barato para ela e provavelmente consegue, inclusive, cobrar menos dos seus alunos, né? Então, eu não vejo essa crítica que se faz, eles só estão querendo ganhar dinheiro. Não, eles estão querendo reduzir custos. Se depois eles transferem essa redução de custos para a mensalidade do aluno, aí já é uma outra questão, né? Mas percebam que aqui, então, a gente já tratou desse aluno com bom acesso. No caso do aluno com razoável acesso à internet, ele vai tem que ver ali como seria a mudança necessária para ele, mas talvez a ação recomendada aqui envolvesse desenvolver atividades que não exijam muito consumo de banda de internet, para que eles possam participar, né? Vamos lá, já tem mais alguém dando um comentário lá, vamos ver o que é. Só pegar aqui e achar de novo o chat. Não, achei que era aqui, não foi. Foi alguém no WhatsApp? Muitas interfaces diferentes aqui? Não, também não. Então tá. Nota que eu vou preenchendo aqui, então, para os diversos alunos. O que ele poderia fazer para os alunos sem internet? Qual que é a mudança necessária, né, dele? Nesse caso, né, esperar pelo retorno das aulas normais. Não tem outra, né, não tem como eu fazer EAD para esse cara, ou melhor, talvez até tenha em algum grau, né? Eu teria que ver como que eu me comunicaria com ele para dizer o que está acontecendo, né? Mas se eu conseguir algum grau de comunicação com ele, eu poderia até dizer, não tem, a forma mais tradicional de ensino à distância é a leitura de um livro, né? E um livro você pode estar em qualquer canto, tendo luz natural, você consegue ler, né? Mas então talvez nem a mudança não seja necessariamente essa, mas enfim, eu vou colocando aqui, talvez esse cara aqui, o benefício que ele possa perceber, né, nesse momento, o benefício dessa mudança e eu vou ter que comunicar para ele ele vai poder ser melhor atendido quando as condições se normalizarem, porque será o foco dos esforços. De novo, dando aquela minha ideia, se eu agora consigo trabalhar com 95% dos alunos, eu posso depois fazer um trabalho intensivo com esses caras aqui, né, para fazer com que eles consigam retomar ou intensivo ou em paralelo com outras coisas depois, para que ele consiga recuperar o tempo que ele não, né, que ele não conseguiu, né? Mas eu tenho que fazer ele perceber isso aqui como um benefício para ele. Perceba, se eu sou agente da mudança, eu tenho que mostrar, inclusive para esse cara, que o fato dos outros avançarem não é um prejuízo para ele. O fato dos outros estarem avançando enquanto ele não pode avançar, significa que lá na frente eu vou conseguir dar mais atenção para ele. É claro que eu tenho que fazer isso aí depois, né? Não pode ficar só no discurso, tá? Então tem que haver esse comprometimento. Mas, de novo, se nós estamos planejando aqui, para que isso aconteça, né? Enfim, e quais são as recomendações com relação a esse aluno? E aqui, como eu não vou estar conseguindo dar aula para ele, talvez me certificar que ele esteja, nesse momento, que ele esteja saudável, que esteja num lugar protegido, né? É tudo que eu posso fazer, tá? Enfim, percebe? Tem casos em que a gente vai ver aqui, e talvez um caso como esse, dependendo do... me perdi aqui, não. Vamos ver se eu me acho aqui de novo. No capítulo 2, tá aqui. Não, depois disso. Só um segundinho que eu tenho que achar aqui onde é que eu... Aqui.
Tem casos que inclusive, eu tenho que verificar. E aqui está mais um aspecto do Maquiavel lá. Alguém de vocês que acabou tendo oportunidade, olha, agora é um bom momento para ler lá o Príncipe do Maquiavel, né? O Maquiavel sempre dizia assim, quando você está pensando em uma mudança, saiba que qualquer mudança que você pretenda fazer vai encontrar um monte de opositores no primeiro momento e poucos aliados. Porque a mudança sempre envolve as pessoas saírem de uma zona com a qual elas estão minimamente confortáveis, ou pelo menos com que elas sabem como as coisas funcionam, para uma outra situação futura desconhecida. Então, a sugestão do Maquiavel era que as pessoas não fizessem mudanças radicais, porque essas mudanças sempre teriam inimigos e jamais viriam a ter os aliados, porque os aliados só perceberiam o benefício lá na frente quando de fato os inimigos já tivessem acabado com o propositor da mudança. Tá? Então, é importante que a gente, ao fazer isso aqui, a gente tente definir, primeiro, fazer com que eu quero que esses alunos que têm bom acesso à internet, eu quero que eles sejam meus aliados, então eu tenho que fazer ele perceber esse benefício, eu tenho que tentar neutralizar essas dificuldades, e para isso eu vou definir algumas ações para mim, né? O que eu preciso fazer para tornar esses benefícios ainda mais claros e para tentar neutralizar ou eliminar esses prejuízos aqui, né? Com relação aos alunos com acesso a razoável, eu acabei não escrevendo, não vamos ter tempo, estamos com menos de 1 minuto de novo, né? Nós vamos abrir uma terceira chamada aí, mas eu não vou concluir aqui, mas de novo, vamos... eu penso em atividades aqui que me ajudem a reforçar o benefício e reduzir o prejuízo. Gente, menos de 1 minuto, vou fechar aqui, abro mais uma, e até porque nós temos que falar ainda do capítulo 4, temos 20 minutos, né? Mas vamos lá, vou fechar aqui e já abro lá.